E a primeira pergunta é do Romário. Salve Supernovas, feliz 2023. Feliz ano novo para você também, mano. Como vimos na primeira menção do Nika lá em Skypiea, a silhueta dele é composta por uma espada e uma lança. Recentemente vimos Luffy transformar uma parte de si mesmo em um óculos. Podemos esperar que o Oda evolua essas habilidades do Luffy para que ele possa começar a usar espadas ou escudos imbuídos em Haki? Cara, muita gente perguntou ou comentou sobre essa habilidade do Luffy baseado no último capítulo, onde ele puxa um óculos absolutamente do nada, e muita gente queria ver isso evoluindo na obra, como o Luffy puxando uma espada ou uma lança do jeito que você falou aí, ou até coisas maiores como armas, que provavelmente remetiam até o próprio Reino Antigo. Eu acho isso muito interessante, até porque é a fruta mais ridícula de todas e ela tem liberdade total pra usar seus golpes e seu poder da forma que o usuário quiser. Eu só não sei se no caso do Luffy em específico ele pensaria nesse tipo de coisa. Uma coisa é certa, Luffy provavelmente não imbuiria espadas ou lanças com Haki, até porque ele não tem habilidade nenhuma com esse tipo de instrumento, e a fruta é claramente algo mais comédia, ele não usaria ela de forma séria em algum momento, talvez no futuro contra a Barba Negra, mas eu ainda acho que seria algo cômico, assim como foi no final da luta contra Kaido, em que ele ficou gigante, segurou raios, etc. Dá muito dano, mas mesmo assim é algo meio comédia. Talvez Luffy use coisas que remetem a mitologias, isso eu acho bem provável, assim como ele fez segurando o raio gigante, que provavelmente remeteu à figura de Zeus, na Grécia Antiga, e outras referências como o próprio Tom e Jerry, que foi no último capítulo, mas eu acho que não vai passar muito disso. Talvez, em algum momento, ele use sim a lança e a espada, mas mais como uma referência ao Nika antigo, do que propriamente usando esses itens em batalha. Veremos como o Oda vai trabalhar a liberdade dessa fruta, até porque esse é o nível mais alto do poder de Luffy, como dito pelo próprio, e o Oda vai ter que trabalhar em cima disso nas próximas batalhas que antecedem o final de One Piece. E tem muito mais perguntas muito interessantes pra vocês, mas antes de continuarmos, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje tô aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E vamos pro primeiro Supernovas Respondem do ano, aquele quadro em que vocês mandam suas perguntas e a gente responde aqui em vídeo. Nesse vídeo em específico, nós coletamos perguntas do último post feito lá no Instagram, então se você ainda não fez sua pergunta ou se não teve sua pergunta respondida nesse vídeo, podem ir lá e fazer mais perguntas nesse mesmo post, porque esse vídeo provavelmente vai ter uma parte 2, onde vamos responder perguntas que ainda não foram respondidas lá no último post do Instagram. Então vão lá, façam suas perguntas e sem mais enrolação, vamos direto para a próxima. O Dave falou o seguinte: fala Supernovas, beleza? Vamos de teoria maluca. Se as frutas são criadas a partir do desejo das pessoas, não existem limites para nada, e vocês acham que existe uma Haki no Mi? Imagina se o Shanks é usuário, valeu, um abraço pra vocês. Um abraço, mano. Dave, vamos lá. Tem muita gente comentando e muita gente comentou a respeito dessas coisas das frutas. Eu acho que essa informação foi recebida com muita má interpretação do fandom a respeito de muita coisa, na verdade. A princípio, quando você lê o pé da letra, o que o Vegapunk falou sobre os poderes serem a vontade das pessoas, faz você pensar que o que a pessoa imaginava, existe uma fruta para aquilo, assim como existe com a fruta da jaqueta, por exemplo. Mas aquilo que o Vegapunk falou foi mais metafórico do que diretamente científico. Até porque estamos falando de um cientista, e um cientista geralmente fala aquilo que ele conhece com muito mais propriedade, e não foi aquele o caso. Ele estava falando uma teoria, assim como ele próprio fala no fim da fala dele, que ele disse que é apenas uma teoria. Então, como não é algo factual, aquilo ali pode ser muito bem uma metáfora. E a metáfora que se encaixa muito bem com isso, não só pelo contexto do que a gente viu em Egghead, é a vontade das pessoas pelo avanço da tecnologia, não necessariamente que essa vontade quer dizer que a vontade criou uma fruta do fogo, por exemplo. A vontade das pessoas do século perdido em ter uma tecnologia muito mais avançada do que o tempo deles fez com que eles criassem tanto robôs quanto Akumas no Mi, provavelmente toda a tecnologia que envolve as armas ancestrais. Essa vontade era o desejo que eles tinham no avanço do futuro, não necessariamente que essa vontade é algo sobrenatural que gerou as coisas. Você não tem como dizer que, por exemplo, a vontade do Joy Boy criou um robô na frente dele, não é isso. E o mesmo serviria para as Akuma no Mi. Tudo bem que as Akuma no Mi ainda tem um conceito meio sobrenatural a respeito delas pelo fato de um espírito, entre aspas, de uma fruta pular para o outro, mas você vê que a ciência já alcançou esse feito, como o próprio Caesar fez com as Smiles. Então a Akuma no Mi, por mais que ela tenha um conceito ainda que sobrenatural, ela também tem um conceito muito científico, e esse é o tal avanço e a vontade que aquele povo tinha no passado, não necessariamente que a vontade simplesmente gera uma fruta. Isso é muito interessante sim pensar que, por exemplo, o mesmo conceito utilizado para quando um usuário da Akuma no Mi morre e o espírito vai para outra fruta, é o mesmo conceito que é dito lá em Skypiea
Skypiea, por exemplo, com as árvores. Quando o Noland corta aquelas árvores e é o motivo da briga entre ele e o Calgara, aquela moça no qual o Noland salvou acaba explicando o motivo da importância daquelas árvores. Quando os guerreiros Shandorianos morriam, as suas almas ficavam dentro daquelas árvores, e sempre que o sino era tocado, era como se aquelas árvores tivessem vida novamente e eles anunciassem, assim como o Calgara fala, nós estamos aqui. Você consegue ver que ela tá usando uma crença misturada com algo que pode ser voltado para tecnologia, assim como foi usado pro conceito das Akuma no Mi. A gente sabe até que o Vegapunk falou sobre a energia de todas as coisas. A manipulação dessa energia através da ciência pode ser justamente o que criou tanto as frutas, quanto esse conceito das árvores e outras tantas coisas de One Piece, como as próprias armas ancestrais, que parecem ser algo até sobrenatural. A Poseidon, por exemplo, falar com um peixe gigante através da mente não é algo muito científico, porque também beira o sobrenatural, mas ainda assim a gente pode imaginar que é um fator de linhagem que existe, já que as sereias da linhagem real dos Tritões de 100 em 100 anos nascem com essa habilidade. Então a gente pode acreditar que seja um fator de linhagem também voltado para algo sobrenatural que o Reino Antigo conseguia manipular no passado. E sobre o Shanks, não, cara, eu não imagino que o Shanks teria uma fruta dessa. Eu acho que o Shanks só é muito bom mesmo com o Haki, e talvez ele seja o usuário mais poderoso de Haki que existe, e por isso ele é um dos piratas mais fortes, assim como o Kaido falou que o Haki supera tudo, até as Akuma no Mi, que são o maior poder desse mundo, tirando as armas ancestrais. E a próxima pergunta é do Júlio. Eu não sei se esse é seu nome, porque tá com LH aqui, mas eu vou chamar de Júlio. A cadeia de comando dos Serafins é um jeito de forçar os Goroseis a irem pro campo de batalha na guerra final, ou vocês acham que pode ter alguma outra finalidade? Um forte abraço, vocês são bravos demais. Muito obrigado, cara. Forte abraço pra você também. Cara, excelente pergunta, porque os Goroseis são uma das maiores incógnitas em One Piece. Um deles já foi visto segurando uma lâmina negra, então provavelmente ou agora ou no passado ele já foi um combatente, ou ele é um combatente, e pela posição que eles ocupam no governo mundial, pode ser sim que eles tenham um certo nível de poder. Mas aparentemente eles estão velhos demais pra lutar numa luta até o final, mesmo que a gente tenha personagens como o Garp, que mesmo velho, eles conseguem lutar de igual pra igual com grandes personalidades, mas temos exemplos como Sengoku, que se aposentou da marinha por estar velho demais. Então em One Piece existe essa dualidade, eles podem ser sim velhos muito badass, ou eles podem ser simplesmente velhos que comandam o mundo pela sua posição diplomática ao longo dos anos, e até ao longo dos séculos, porque provavelmente esses caras governam o mundo há muito tempo. Quanto à cadeia de comandos dos Gorosei, nós acreditamos que os Serafins eles vão ter um papel sim importante em One Piece, mas não necessariamente na guerra final. Até porque, como nós vimos, existem poucos Serafins, talvez uns 7 Serafins ou um pouco mais, devido à quantidade de vezes que os Shichibukais mudaram de formação, mas eu não acredito que eles vão representar grande dificuldade para o Chapéu de Palha na guerra final, até porque o nível atual do Chapéu de Palha é muito superior a essas máquinas, mesmo porque na guerra final existe grandes chances da grande frota de Chapéus de Palha também estar nessa guerra. Então seria um número muito pequeno de Serafins para um número muito grande de Chapéus de Palha. Eu acredito sim que os Gorosei vão ter um papel de combate nessa guerra, até porque não faria sentido a gente esperar tanto tempo para ver eles simplesmente observarem a guerra de longe, mas talvez eles usem uma arma muito maior do que seus próprios corpos para lutar contra os Chapéus de Palha e contra os aliados do clã D. Talvez a grande purificação, que nós fizemos um vídeo todo sobre isso, inclusive, vai estar aí no card passando pra vocês, seja justamente o papel dos Gorosei na guerra final. Eles podem fazer o papel fundamental para liberar a grande destruição que será trazida ao mundo, que representará essa grande purificação, que foi dita por eles no capítulo 908. E a próxima pergunta é do Bug Kun Edits, e ele já pediu desculpas pelo textão que ele escreveu, mas aqui no canal a gente gosta de ler esse tipo de pergunta. Então vamos lá. O que eu vou falar agora não é sobre o atual contexto do mangá, mas estamos falando de One Piece. A pergunta é, o tesouro de One Piece é o próprio Joy Boy? Pois quando o Roger chega na última ilha, ele diz, Joy Boy, eu queria ter vivido na mesma época que você. Como se estivesse conversando com o próprio Joy Boy, o motivo de todos rirem é porque o Joy Boy estaria lá, pois a presença dele é o que faz com que todos riam. Luffy, quando ele está no Gear 5, ele ri porque a presença de Joy Boy está nele. Por isso que Zunisha viu Luffy como Joy Boy, mas por que ele ficaria por tanto tempo naquela ilha? Aí é onde entra o Ope no Mi na história. De alguma forma, usaram para ele ter a vida eterna. Zunisha está andando nos mares à procura dele, tentando encontrar talvez a última ilha em que ele estaria preso, mas por que ele não saiu da ilha quando Roger chegou lá? A resposta é bem simples. Shirahoshi ainda não tinha nascido. Por isso a preocupação de Insama, porque essa hora chegou. E quando Shanks diz, Hey Beckman, não está na hora de buscar o One Piece, é como se ele estivesse dizendo, não está na hora de buscar o Joy Boy.
Cara, eu e Samuel, a gente ficou conversando aqui por um tempo, pensando sobre essa resposta. A gente acha, de acordo com a narrativa e de acordo com as coisas que vem acontecendo no mangá, que isso não vai acontecer, porque o tesouro tem que ser algo palpável. O próprio Oda já disse que é algo real, não é uma metáfora, não é só viagem, não é só dinheiro, não é só isso. É algo palpável. Eu não acho que seja uma pessoa, a gente não acha que se encaixaria no roteiro, mas a gente tem que encontrar algo pra dizer o porquê não, né? E a primeira delas, é claro, é a cena que o Roger tá de frente pro tesouro One Piece. Naquele momento ele até fala, Joy Boy, eu queria ter nascido no seu tempo, foi uma história de fato engraçada e tal. Parece e não parece que ele tá falando com alguém. Na verdade, não parece que ele tá falando mesmo, até porque depois, logo em seguida, ele se vira e dá um nome pra ilha. Se alguém já vivesse lá, a ilha já teria nome, aquele já seria o nome do reino antigo. Inclusive, muita gente pensa que Laugh Tale seria o reino antigo, um pedaço dele, não é. Porque se fosse, o Roger não teria dado um nome pra aquela ilha é algo à parte. Então não, eu não acredito que o Roger tá falando com uma pessoa, até porque a fala do Roger dá a entender que ele queria ter nascido no tempo do Joy Boy, no caso, no futuro, porque ele sabia que 20 anos depois viria o Joy Boy, então, Joy Boy queria ter nascido no seu tempo, no tempo que o Joy Boy viria, que no caso é o Luffy, e por aí vai. Outra coisa interessante também é que a gente sabe que o Joy Boy é o Nika, e o Vegapunk fala que enquanto as pessoas continuarem desejando pelo Nika e pela liberdade, esse guerreiro sempre vai existir. E ele quis dizer aquilo diretamente da fruta, então se o Joy Boy existisse, não seria a fruta, seria sim o Joy Boy. Outra coisa que ficaria estranha é que se a gente tem a fruta do Joy Boy, se a gente tem a fruta do Nika, e ela tem vontade própria e fica fugindo do governo, não seria um pouco estranho que a gente tivesse, por exemplo, a fruta do Nika e o próprio Nika vivo? Seria até meio louco a gente imaginar que, por exemplo, o Sengoku tem a fruta do Buda e o Buda existe. E o Buda também tá vivo na história de One Piece, ou que o Marco tem a fruta da Fênix e a Fênix também tá viva. Então, pensando a respeito desses detalhes, eu duvido muito que o Joy Boy ainda esteja vivo. O fato do Shanks, por exemplo, dizer que tá na hora de pegar o One Piece, pode implicar que ele tá dizendo que ele vai atrás dos últimos Red Poneglyphs, ou que ele vai atrás do próprio Luffy em si, que tá com a fruta do Joy Boy, até porque páginas antes ele se lembra do furto da Akuma no Mi, que ele conseguiu pegar lá do governo, e aí o Luffy comeu logo em seguida. Então pode ser que ele esteja caçando o Luffy, até porque o Luffy tá com 3 cópias dos Red Poneglyphs. Então o Luffy é praticamente assim, quem pegar ele, quem vencer o Luffy de alguma forma, já vai estar um passo de encontrar o One Piece também. Então pode ser muitas coisas, e eu não acho que ele tá falando literalmente do Joy Boy, que ele vai tirar o Joy Boy da ilha, até porque pense comigo, se o Joy Boy tá vivo há tanto tempo, por que ele próprio não teria encontrado um meio, porque não era a hora certa? E também eu não acho que faria sentido o Joy Boy tá vivo, porque você tiraria um pouco do peso do Luffy, porque se o Luffy é o Joy Boy, é o cara que tá profetizado pra ser o maluco que vai mudar o mundo, então se o Joy Boy tivesse vivo, ia quebrar um pouco até dessa coisa do Luffy. E se tem um herói daquele tempo que ele ainda tá vivo, a não ser que ele esteja muito velho e não consiga fazer nada, o que também deixaria ele com um propósito meio solto na história, eu acho que não, ele não estaria vivo e tiraria um pouco do Luffy. Então, assim, tem muitas coisas no mangá que a gente vê que não faria sentido o Joy Boy tá vivo e sim ter reencarnado na vontade do Luffy, não reencarnado no Luffy, tá? Reencarnado na vontade do Luffy e também na fruta. E eu acho que é isso. Espero que eu tenha respondido bem sua pergunta. E a próxima pergunta é do Alexandre. Por que o Imu nunca foi atrás do One Piece? Cara, essa pergunta é muito boa. Se vira aí, Samuel. Cara, eu confesso que sozinho eu não seria capaz de responder ela satisfatoriamente, e eu tive que ir atrás de alguns amigos meus que gostam de One Piece e perguntei pra eles. E a resposta no final de tudo foi basicamente o seguinte: o Imu, ele preza muito pelo equilíbrio do mundo. Já foram ditas diversas vezes sobre o equilíbrio que os Yonkous, que a marinha e que o governo mundial trazem para o mundo, e a grande era dos piratas contribuiu bastante pra esse equilíbrio. E se o Imu fosse atrás do One Piece e conseguisse pegar esse tesouro, o equilíbrio do mundo ficaria um pouco prejudicado, porque a grande era dos piratas simplesmente acabaria. Sem One Piece não faria sentido ter uma grande era dos piratas. Então o Imu permite muitas vezes que os piratas vão atrás do One Piece justamente para manter essa noção de equilíbrio que o mundo está passando no momento. Porém, isso tudo provavelmente vai mudar muito em breve, com a frase dos Gorosei dizendo no capítulo 908 que o equilíbrio do mundo não pode ser mantido para sempre, e que é chegada a hora de uma grande purificação. Nós não sabemos o que é isso, existem apenas teorias, inclusive uma que fizemos recentemente sobre isso, mas com certeza isso vai desencadear o fim da grande era dos piratas. Nós sabemos que provavelmente quem vai encontrar One Piece é o Luffy, e a partir disso vai desencadear a guerra final de One Piece, mas nesse meio tempo o próprio Win pode tentar ir atrás do One Piece. Eu acharia muito difícil que ao longo de todos esses séculos ele nunca tentou pegar os Poneglyphs vermelhos, porque com certeza ele tem conhecimento sobre essas pedras. E seria muito interessante se ele também tentasse ir atrás do One Piece agora que o Luffy está muito perto de conseguir encontrá-lo. Mas eu acho que assim como foi com Roger, o Win provavelmente não vai interferir e apenas vai agir quando o Luffy finalmente encontrar esse tesouro. Até porque, assim como o Barba Branca disse em Marineford, a partir do momento que alguém encontrar esse tesouro, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Essa é a nossa opinião e espero que tenha respondido sua pergunta. E a próxima pergunta é do Jimmy Bob. Vocês acham que Laugh Tale vai ser uma ilha deserta ou habitada? E se for habitada, acham que será por alguma raça nova?
Excelente pergunta, e pegando até um embalo do que o Bug Edits perguntou na última, eu acho que Laugh Tale é uma ilha deserta. Eu acho que o Roger não tava falando com ninguém naquele momento, eu acho que tava só a tripulação deles e a ilha deserta. Mas se fosse habitada por alguma raça, eu acho que seria a raça dos Lunarianos, porque a gente já falou aqui diversas vezes no canal que a gente acredita que os Lunarianos era o povo que fazia o que era o Reino Antigo, ou grande parte dele. Eu acho um pouco difícil até que o Oda coloque mais uma raça no mundo de One Piece, eu acho um pouco complicadinho, eu acho que já tem muita raça, e todas elas já tem um background muito grande, a gente também tá bem no fim da história, eu acho que não dá tempo mais de introduzir outra, mas se a ilha fosse habitada, eu acho que seria os Lunarianos, se tivesse alguns remanescentes, alguns idosos ainda pela ilha, ou até alguns mais novos, ou que tivesse passado gerações e contaram a história pro Roger naquele momento, mas eu apostaria que ela é deserta. De qualquer forma, o fato da ilha ser deserta seria algo muito mais legal, até porque uma coisa que a gente sempre comentou aqui no canal é que o Luffy, ele tem algo muito grande a respeito da interpretação que ele tem quando chegar ao One Piece. O próprio Elif fala que quando eles chegarem lá, que eles deveriam dar uma boa olhada pelo mundo ou chegar até a própria Laugh Tale para ter uma interpretação diferente do que o bando do Roger teve. E essa coisa da interpretação já deixa bem na cara que o Roger e o Elif, quando chegaram lá, interpretaram o que eles viram. Então ninguém contou a história diretamente para eles. Se eles tivessem aprendido a história através de alguém, eles não teriam interpretado, eles teriam escutado e reproduzido a mensagem. Não foi o que aconteceu. E a gente comenta isso porque o Luffy, ele tem uma visão muito diferente da do próprio Roger. O Roger, por todas as ilhas da última viagem onde ele passou e ele encontrou os poneglyphs necessários para se chegar a Laugh Tale, ele não encarou nenhum vilão, ele só passou lá, viu velhos amigos ou chegou em ilhas que ele não tinha ido ainda como Skypiea e simplesmente foi até Laugh Tale e descobriu o tesouro. Já o Luffy não. O Luffy, por onde ele passou e onde ele colocou o pé, sempre tinha um vilão que ele tinha que derrotar para libertar aquele povo. Então a visão do Roger é que aquele mundo era um mundo de aventura, era um mundo bonito, e aquele tesouro era algo muito belo e algo muito que traria um avanço muito grande pro futuro. Já o Luffy, ele tem uma visão totalmente oposta, de que no mundo existem muitas pessoas para tirar a liberdade de todos e o mundo não é totalmente livre quanto ele gostaria. Então quando ele chegar lá no tesouro, ele vai ter uma interpretação diferente. E essa coisa da interpretação faz a gente acreditar que é uma ilha deserta e que tem grandes textos e histórias por lá que eles vão descobrir e aí sim interpretar o que tinha. Se alguém contasse a história ou se a ilha fosse habitada, eles não teriam uma interpretação e sim escutariam uma história e agiriam a partir dela, assim como foi um ano, por exemplo, quando o Kinemon contou a história do Oden, o Luffy se enfureceu e decidiu lutar por eles. E o Dan fez uma pergunta aqui: se a fonte de energia que o pessoal tá falando for mesmo a vontade das pessoas de buscar algo ou querer se tornar alguma coisa, como acham que o Oda vai trabalhar isso na obra? A gente já respondeu isso aqui no vídeo, mas eu não tinha falado exatamente sobre o Oda, e eu queria comentar isso aqui. Como eu já trouxe aqui no vídeo, tanto a vontade quanto a ciência fluem das duas formas e o Vegapunk usou uma metáfora. E eu acho que o Oda vai trabalhar isso aqui na obra de uma forma que não pareça nem que é tudo 100% sobrenatural, nem que é tudo 100% ciência. Eu acho que a própria energia que ele criou já é algo sobrenatural e que a ciência do Reino Antigo trabalhou em cima dela. Uma prova bem legal disso é o próprio Haki. Todas as pessoas do mundo nascem com o Haki, apenas algumas com o Haki do rei, é claro. Mas o Haki é a vontade. A vontade das pessoas fazem com que elas consigam criar aquela técnica que é tanto sentir a presença e criar a armadura no corpo, quanto ver o futuro e por aí vai, os Hakis avançados que a gente conhece. Se você parar pra pensar, o Haki é algo sobrenatural, só que ele nasce em todo ser humano, e todo ser humano tem essa habilidade. Então, tecnicamente, também é algo científico, já que nasce com todas as pessoas, e aí é algo voltado pra biologia, etc. Mas o efeito seria o mesmo, tanto para as Akuma no Mi, tanto com a energia de todas as coisas. Os humanos têm a vontade e cada objeto e cada coisa também teria uma energia, assim explicando também o que é a voz de todas as coisas, por exemplo. O Roger chegava perto de um poneglyph e o poneglyph passava uma mensagem para ele. Ele não entendia 100% porque ele não conseguia ler aquela língua, mas ele entendia mais ou menos o que aquele poneglyph queria dizer. Ele sentia o que aquele poneglyph passava. Então essa seria a energia de todas as coisas e a voz de todas as coisas seria a maneira de se comunicar com essa energia. Assim como também eu falei que funciona com a Poseidon, com as armas ancestrais e por aí vai. E a próxima pergunta que veio aqui é a do Alan. Salve, Supernovas! Vocês acham que toda essa parada tecnológica não acaba tirando a essência de One Piece, já que a obra se passa em uma época muito antiga e essas coisas tecnológicas não se encaixam muito bem com a temática de ser pirata? Cara, na minha opinião, é isso que é da hora em One Piece. Desde a história de capas do Enel, a gente já sabe que One Piece não é totalmente um mundo antigo que remete à grande era da pirataria ou às grandes navegações do nosso mundo. Ele é sim um mundo focado na pirataria, mas com várias terras que são muito tecnológicas e algumas têm indústrias, então não é focado apenas em um ano só, ou algum período histórico específico. Não, Samuel, mas ó, eu vou falar uma coisa aqui pro Alan que vai refutar ele agora, se liga. O Barba Branca, ele morreu por um tiro de laser do Kizaru, que o Vegapunk também faz, ou ele morreu por uma arma normal que o Barba Negra tinha na mão?
Exatamente, tudo bem que não foi uma arma só, mas faz sentido. E continuando, outra coisa que eu acho muito interessante nessa mesma temática da sua pergunta é o fato do Reino Antigo ser uma terra de mais de 1000 anos no passado e mesmo assim a sua tecnologia se comparar com a ilha de Vegapunk, que aparentemente estaria 500 anos no futuro. Então o Oda brinca muito com essa questão do tempo, até a própria Toki, que é uma viajante do tempo, veio do Reino Antigo que estava no seu auge há mais de 1000 anos atrás. Então é muito interessante essa temática tecnológica em One Piece que se mistura perfeitamente com a grande era dos piratas e em nenhum momento, pelo menos pra nós, isso fica esquisito ou estranho de alguma forma. Cara, você nunca parou pra pensar que o Sunny é literalmente um navio que voa? E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e comentar o que vocês acharam. E se vocês ainda não são inscritos no canal, já se inscrevam. Chequem também os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram, que é onde vocês podem fazer suas perguntas, e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!